Então aquele que prejudicou Meijetsu, esposa de Suiun Jashin, é na verdade ele. Então, atualmente, ele está especulando, será que estou pensando que, há 100 anos, emboscamos a esposa de Suiun Jashin e isso foi exposto? A boca de Genki parece temer que toda a vila não saiba que ele fez algo errado, sentindo-se culpado, mas declarando alto, como isso seria possível? Naquela época, além de você e de mim, todos os outros acabaram indo para Kafushu. Por causa desse detalhe, Toushu fica ainda mais desconfiado, não se esqueça de que Tamagakuri é alguém de Kafushu. Com isso, Genki desmorona no local, fraco, perguntando, o que devemos fazer agora? Eu não consigo suportar a fúria de Suiun Jashin de jeito nenhum. Mestre, que tal irmos para Ineishu nos esconder? Ele olha para seu companheiro covarde com desprezo, olha para essa sua aparência covarde, claro que ele não vai fugir. Ao contrário, sua intenção homicida só aumenta, há 100 anos matamos a esposa dele, 100 anos depois podemos matá-lo também. Deixando de lado suas intenções malignas, voltemos para Shikin no Ryoiki. Ele pede ansiosamente, sistema, devolva para mim. Depois de dar o item para o discípulo, ele recebeu uma recompensa do sistema, o mestre transmite conhecimento ao discípulo, um caldeirão imperial de baixo nível que atende às condições. Parabéns ao proprietário por ativar a força contra 8.000 vezes, ganhando o caldeirão divino rei celestial de baixa categoria. Realmente, era elogio demais, por isso foi difícil esconder sua alegria. No entanto, a pequena menina ao seu lado entendeu mal, pensando, recebi o forno de alquimia, e ele está tão feliz. Talvez este forno de alquimia aos olhos dele seja um símbolo de amor. De fato, uma jovem apaixonada pode ser bem aterrorizante. Ela até conjecturou timidamente, mestre. Quando você vai ultrapassar a barreira da relação mestre-aluno? Estou um pouco ansiosa por isso. Não conseguindo se conter, ela perguntou ao mestre, gostaria de saber por que você está tão feliz. Ele respondeu apenas para satisfazê-la, já que não poderia revelar a verdade, então disse, porque hoje é um dia alegre. De repente, em seu coração, ela entendeu e pensou, recebi suas intenções, mas refletindo mais um pouco, este forno de alquimia em suas mãos não seria considerado uma humilhação. Assim, ela quis devolvê-lo a ele, dizendo, mestre, este forno de alquimia é muito precioso. A discípula pensou bem e ainda acredita que não pode aceitá-lo. Ele havia acabado de receber algo ainda mais valioso, então disse diretamente, tudo bem, mestre tem algo melhor. Enquanto isso, Suiun Jashin percebeu o que ele estava segurando, o que o deixou ainda mais surpreso, essa energia vem do caldeirão divino rei celestial de baixa categoria. Você pode obter casualmente o caldeirão divino do rei celestial de baixa classe agora. Tamagakuri, a menos que venha de um continente superior ao Kafushu. Shituka então apareceu ao lado dela para lembrar sua filha, Shitukin, o que você ainda está fazendo aí parada? Agradeça rapidamente ao diretor pela recompensa. Ela obedeceu e respondeu, discípulo agradece ao mestre, enquanto secretamente se sentia orgulhosa na frente de seus superiores, viram? Esta garota aqui é a mais querida pelo mestre. Voltando à conversa dos antagonistas, na oficina de alquimia, Genki ficou ainda mais surpreso ao ouvir a intenção do astuto velho Toushu de matar Suiun Jashin. O diretor Suiun Jashin é um grande mestre no estágio da grande perfeição do reino da alma nascente, a apenas um passo de alcançar um nível de domínio superior, e também possui o Tamagakuri. Portanto, não podemos vencê-lo. Por isso, o plano final de Genki foi fugir. Que tal o diretor voltar comigo para o Eneishu? Para uma pessoa gananciosa por poder e riqueza como Toushu, ele nunca fugiria. Pelo contrário, zombou de Genki, o que você disse é realmente ridículo. Está me pedindo para abandonar um empreendimento tão grande e fugir com você? Você está piorando à medida que envelhece. Justo quando a conversa deles parecia não ter fim, de repente uma sombra escura apareceu. O mensageiro de Genkinso apareceu para transmitir a mensagem, de acordo com o ancião ou, capturar Tamagakuri fará com que Genkinso aceite cooperar com o seu laboratório de alquimia. Imediatamente após, ele desapareceu diante da surpresa dos dois.
A aparição repentina do homem deixou Genki totalmente confuso. Esta pessoa tem uma cultivação tão aterradora que eu não senti nada. Enquanto isso, Toushu estava totalmente focado no conteúdo da informação que o homem acabará de transmitir. Ele parecia bastante intrigado. Genki Sou também quer se envolver nisso. Embora isso vá aumentar o caos, para nós, é uma coisa boa. Genki, cheio de medo, lembrou repetidamente: chefe, Genki Sou é uma seita justa, mas as pessoas deles são muito implacáveis, então devemos permanecer vigilantes. Toushu apenas resmungou, mostrando seu desdém e respondeu: você está me ensinando como trabalhar? Então, sem hesitar, decidiu dar uma ordem: reúnam os subordinados e aliados, preparem-se para a batalha no reino secreto Toukou. Sua ambição estava crescendo mais forte, e ele murmurou com arrogância: Tamagakuri, tudo está ao meu alcance. Agora, vamos voltar à localização em Shikin no Ryoiki. No momento, as pessoas em Kyukinzan estão enfrentando uma grande besta, uma raposa de fogo de 6 caudas. O rosto de Shizuka estava tenso ao perceber a situação atual. Isso não é bom, pensou ele. Agora há pouco, a fornalha de nível celestial de energia do diretor atraiu a atenção da besta gigante. A raposa de fogo de 6 caudas não podia esperar mais e queria saltar sobre a presa à sua frente. Shizuka imediatamente tomou a iniciativa de bloqueá-la, dizendo: diretor, apresse-se e vá, eu a segurarei. No entanto, sua videira espinhosa só conseguiu retardar temporariamente seu avanço. Suiun Jashin também ajudou ativamente Shizuka, um fluxo de água fresca derramando-se diretamente sobre a raposa de fogo. Contudo, seu corpo era como uma chama, então isso não foi muito eficaz. Suiun Jashin entendeu claramente a situação e apressou-se em informar: na área proibida, minha força e a do Elder Shizuka estão severamente limitadas, não podemos resistir por muito tempo. Você deve sair rapidamente. Logo após essas palavras, a raposa de fogo rapidamente se libertou da restrição dos 2 Elders, e parecia ainda mais agitada do que antes. Vendo a situação se tornar mais crítica, Shizuka sugeriu de forma proativa: a raposa de fogo está furiosa agora, vamos unir nossos esforços. Suiun Jashin também estava pronto para lutar: vamos juntos. A energia vital de ambos se fundiu, criando a combinação mais única de todas. A fusão foi tão perfeita que conseguiu bloquear as chamas da raiva da raposa de fogo. Em vez de aproveitar a oportunidade para fugir, Tamagakuri permaneceu ali, tranquilamente observando, avaliando a situação. Não é de se admirar que sejam monges do reino da alma nascente colaborando pela primeira vez, mas parece que são velhos amigos, que trabalharam juntos por muitos anos. No entanto, isso só estende temporariamente o tempo deles, então Shizuka rapidamente lhe diz: a raposa de fogo não pode lançar um ataque em um curto período de tempo. Vamos aproveitar esse tempo para apressar. O objetivo de sua visita aqui é coletar Ki espiritual dos 5 elementos, então não há como ele fugir. Agora é a hora de ele se exibir, não precisa fugir, deixe-me cuidar disso. Claro, ele está confiante o suficiente, fugir não tem graça, preciso me exibir um pouco. Enquanto se aproximava, a raposa de fogo queria saltar sobre ele. Em sua fúria, ele ainda conseguiu desviar com facilidade. Ele começou a se sentir intrigado, lidando com a situação enquanto conversava: chegando mais perto, percebo que você é tão grande, vamos ver quem é maior. Desta vez, ele continuou a usar o gigante divino, apenas assim ele poderia suprimir o tamanho da raposa de fogo. A raposa de fogo imediatamente se tornou vigilante, se defendendo com as chamas do próprio corpo. Mas ele zombou e gritou: tolo! O gigante divino não tem medo da sua defesa de chamas. As 2 marionetes do gigante divino começaram a atacar, mas a raposa de fogo esquivou-se agilmente. No entanto, o calor que ele deixou para trás começou a derreter suas 2 marionetes. Enquanto isso, Shizukin estava acima, observando de longe. Ela testemunhou a batalha diante dela e silenciosamente se maravilhou, exclamando: este realmente é o mundo dos poderosos? Voltando à luta, ele havia acabado de ganhar uma pequena vantagem quando a raposa de fogo retaliou. Ele admitiu relutantemente: ela realmente tem habilidade.
Nem o gigante divino consegue resistir às suas chamas. Em resposta, ele começou a liberar seu segundo movimento, formação mortal das 4 espadas, desferindo uma chuva de espadas. Este golpe de espada cortou diretamente uma das patas da raposa de fogo. A pata cortada caiu bem aos pés de Shitukin, surpreendendo-a. Afinal, ela era apenas uma jovem e, diante dessa situação, perdeu o equilíbrio e quase caiu. Tamagakure suspirou impotente com sua desajeitada discípula, a que acabei de aceitar realmente me preocupa. Mas imediatamente depois, sem querer, ele assumiu o papel de herói salvando a donzela em apuros. Do outro lado, seu discípulo Bonken também interveio: deixe as irmãs mais velhas se divertirem, eu cuidarei do resto. Após sua exibição de heroísmo, ele lembrou seriamente sua aluna desajeitada: estamos em uma área proibida, devemos estar sempre vigilantes e não nos distrair. Em vez de absorver seriamente, a jovem, ainda na sua adolescência, se viu florescendo com sonhos em seu coração. Timidamente, ela respondeu: mestre, discípulo sabe. Mas, mestre, você pode me deixar agora? Ele não conseguia imaginar o quão puro o mestre era, e ao perceber seu próprio comportamento, teve que borrifar um pouco de xarope. Assim, o ato chegou ao fim, e ele a deixou para baixo de forma desajeitada, com o coração em turbilhão, preocupado com sua reputação. O que eu devo fazer agora? Ela não vai achar que sou um pervertido, vai? Afinal, eu ainda sou um garoto. Mas ele não sabia que este discípulo estava bastante satisfeita, até elogiando timidamente: as mãos do mestre são muito quentes, o que deixou sua mente ainda mais confusa. Ele já não sabia o que ela queria dizer com isso, mas isso já não importava, pois seu objetivo ainda estava inacabado. Os 2 gigantes divinos ainda estavam travando uma luta com a raposa de fogo. Ele estabilizou seu espírito, focando em seguir em frente, priorizando a tarefa principal. Desta vez, ele estava particularmente animado e sugeriu: vamos lá, vamos lutar 300 rodadas. 1 hora depois, a raposa de fogo foi finalmente derrotada de forma miserável, e ele obteve os despojos que desejava. Pela primeira vez experimentando isso, ele se sentiu um pouco curioso por dentro: isso são realmente os orbes espirituais dos 5 elementos? A energia é de fato diferente do que espiritual dos 5 elementos. Shitukin rapidamente elogiou o mestre, usando o reino da formação Dan para abater a grande besta demoníaca. Se no futuro, se o mestre atingir o nível poderoso da alma nascente, isso não significaria que o reino da alma nascente é invencível? Ele rapidamente recuperou a compostura e instruiu o discípulo: limpe o campo de batalha, estas são todas ervas espirituais de alta qualidade. Depois disso, iremos para a terra congelada. Enquanto isso, em Kyuken-zan, Ansai provavelmente já tinha recebido notícias de Tamagakure, então agiu precipitadamente, fazendo com que Heiryu-shou se perguntasse: por que Ansai está tão apressado? Ela respondeu brevemente: o mestre ensinante enviou uma carta pedindo para convidarmos o Sr. Toukai. Heiryu-shou mais uma vez percebeu agudamente sua atitude incomum e zombou: será que você não quer encontrar aquela garota Sekijoku? Ela não escondeu e resmungou irritada: eu acho essa mulher irritante, é a que eu mais desgosto. Ao ouvir isso, Heiryu-shou de repente se tornou sério e a lembrou: durante esse tempo, ouvi dizer que Toukou está prestes a aparecer. O mestre ensinante convidando o Sr. Toukai neste momento crucial provavelmente está relacionado a isso. Não podemos deixar que sentimentos pessoais interfiram na seita, não estrague a tarefa importante do mestre ensinante. Ansai compreendeu bem e garantiu: pode ficar tranquilo, eu serei equilibrado. Vou arranjar para que alguém use o passagem secreta para enviar uma mensagem para ele. Heiryu-shou continuou a observar sua silhueta com preocupação, murmurando: Ansai, espero que você não afunde muito fundo. O diretor não é alguém com quem você e eu possamos nos comparar. 1 mês depois, a jornada deles para conquistar as 5 terras proibidas levou-o, junto com seus discípulos, à Floresta Encantada. Após 1 mês de trabalho árduo, finalmente reunimos todas as 5 esferas espirituais elementares. A energia congelada ainda é razoavelmente controlável como defesa, mas após cada batalha, estamos mais sincronizados.
Meus discípulos também cresceram significativamente após este treinamento, e ele decidiu fazer o avanço aqui, pois o ki espiritual na área proibida era mais forte do que fora dela, então, vou fazer o avanço para o reino da alma nascente aqui. Bonkin, ao perceber a intenção de seu mestre, sugeriu com entusiasmo: mestre está prestes a fazer o avanço, todos, vamos apoiar o mestre. Após um mês viajando juntos, Shitukka não pôde deixar de se maravilhar com o diretor, o mestre realmente surpreende os outros. Estar prestes a avançar para o reino da alma nascente tão rapidamente. Devido ao fenômeno único gerado pelo avanço de Tamagakure, Toukai presenciou-o acidentalmente enquanto estava no pântano dos trovões. Ele especulou: a punição divina tem um poder tão aterrador no pântano dos trovões, e agora há outro ancião com habilidades fortes. Ao mesmo tempo, ele carregava um sentimento de cautela: será que essa pessoa será um inimigo ou um amigo meu? Sekijoku estava um pouco animado e tentou adivinhar: irmão, será que aquele rapaz Tamagakure é o responsável? Mas Toukai não pensou assim, ele acabou de condensar o estágio do núcleo dourado não faz muito tempo, não pode ser ele. Do outro lado, Toushu e Genki também estavam atentos a esse fenômeno. Genki não conseguiu se conter e exclamou: eu me pergunto qual cultivador está causando uma calamidade de raios tão aterradora. Toushu aproveitou a oportunidade para zombar: você mesmo não vale nada, com medo de provocar a calamidade de raios, e ainda assim admira os outros? Ouvindo isso, ele se sentiu constrangido e tentou recuperar um pouco de dignidade, sob o poder da tribulação da alma nascente, de 10 pessoas tentando um avanço, apenas uma sobrevive, ainda não é certo se ele terá sucesso ou não. Depois de dizer isso, começou a bajular o mestre: mas mesmo que essa pessoa consiga avançar para o estágio da alma nascente, ele ainda terá que ouvir o mestre, não? Esses dois estavam brincando um com o outro, e como Toushu gostou da situação, respondeu alegremente: haha, sua bajulação é muito boa. Mestre, sinto-me muito satisfeito. Esse avanço dele parecia ter sido sentido por toda a zona dos raios. Até Toijaku Rin Shankou comentou inadvertidamente: outro cultivador no reino da alma nascente? Então a zona dos raios vai se tornar ainda mais caótica. No seu coração, ela sentiu-se um pouco confusa: por que essa respiração parece tão familiar? Será ele? Então, ela contradisse seus próprios pensamentos: a oficina de alquimia emitiu uma ordem de preparação para a batalha com os aliados. Com uma formação tão grande, parece que não é só para caçar Toukou. Devo contar algo para aquele homem ou não? Ao retornar para o local onde ele estava rompendo, parecia que desta vez ele estava bastante exausto da batalha contra a calamidade do relâmpago, não esperava que a calamidade do relâmpago fosse tão forte, quase não conseguia aguentar. Em resposta, várias discípulas o apoiaram, comemorando alegremente: mestre, você conseguiu. Especialmente a discípula recém-aceita, que estava tão entusiasmada que queria pular em seus braços, gritando: Shitukin, eu estava morrendo de preocupação. Isso, é claro, deixou as duas irmãs mais velhas dela chateadas, então elas estavam decididas a competir, ambas lutando para abraçá-lo e parabenizá-lo: mestre. Nós também estávamos muito preocupadas. Somente Bonkin observava a cena caótica e ficava sem palavras. As duas anciãs, como sempre, eram as mais formais, enviando respeitosamente seus parabéns ao mestre pela ascensão ao estágio da alma nascente. A partir de agora, o pântano do trovão estará sob o comando do mestre. Com o objetivo alcançado com sucesso, ele declarou: vamos, de volta ao Kyukenzan. Eles acabaram de chegar em Kyukenzan quando Toukai saiu para saudá-los, dirigindo-se a eles educadamente: Tamagakure mestre, já faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. Imediatamente, Toukai percebeu a mudança nele e não pôde deixar de perguntar: esse é o seu hálito? Então, ele irradiou a aura de um protagonista masculino, se exibindo um pouco: eu avancei para o estágio da alma nascente, você está impressionado? Toukai ainda parecia confuso e retrucou: foi você quem desencadeou o poderoso cataclismo de raios da alma nascente naquele dia? Em seguida, não pôde deixar de se sentir um pouco desanimado, pensando: eu estive cultivando por centenas de anos, e ainda não consegui romper.
Me pergunto quando vou alcançar o estágio da alma nascente. Ele captou a mentalidade do outro e começou a tentá-lo. Haha, que tal se tornar meu discípulo? Eu usarei minhas técnicas secretas únicas para te ajudar a romper sua cultivação. Naquele momento, ambos teremos nossas próprias forças. Eu te chamarei de irmão, e você me chamará de mestre. Dizendo isso, ele alegremente mudou a forma de se dirigir a ele, irmão. Onde está Sekijoku? Depressa, ajude seu mestre a encontrá-la. Neste momento, Toukai realmente queria bater no sujeito à sua frente, mas ainda se conteve, afastando-o com um gesto: saia, não me force a agir. Sua irmã mais nova já havia sido movida e se apresentou voluntariamente. Sekijoku se apresenta ao Tamaga Kuri mestre. Esse jovem era ousado demais. Assim que viu uma linda garota, perdeu toda a vergonha, dizendo incessantemente frases melosas: faz tanto tempo, eu senti tanto a sua falta. O provérbio diz muito bem: um dia sem encontro é como 3 outonos separados. Quantos anos se passaram desde a última vez que nos vimos? Vendo diretamente seu irmão tão entusiasta como o ar, ele começou a derramar afeto. Menina Sekijoku, pergunto-me se você está se acostumando ao meu novo lugar? Há algo que você queira comer, ou devemos dar um passeio juntos por alguns dias? Até que Toukai não pôde deixar de lembrá-lo. O mestre Tamaga Kuri nos convidou para cá, será que há algo acontecendo? Ele declarou diretamente o propósito dessa visita: claro, convidá-los a todos aqui como convidados. O segundo é porque o reino secreto Toukou está prestes a se abrir. Como eu poderia esquecer meu irmão sobre essa boa notícia? Ao ouvir isso, Toukai cautelosamente o lembrou: o reino secreto Toukou é extremamente perigoso, não é um lugar para nós nos intrometermos. Ele não deu muita atenção às suas palavras e mudou de assunto: vamos falar sobre isso depois. Primeiro, vamos observar meu discípulo transmitindo conhecimento e condensando o estágio do núcleo dourado. Então, eles se mudaram para uma área aberta para realizar o avanço de seus discípulos. Antes de começar, ele declarou ousadamente: fiquem tranquilos, se houver qualquer perigo, o mestre pode protegê-los completamente. As 3 discípulas dele responderam em uníssono: obrigado, mestre. Vendo esta cena, Toukai ficou ainda mais surpreso. Ele avaliou silenciosamente que Tamaga Kuri tinha um talento natural excepcional e, para sua surpresa, seu discípulo também poderia se condensar até o estágio do núcleo dourado, o que levou à calamidade do relâmpago. No entanto, ele ainda o lembrou amavelmente: subir ao mesmo tempo certamente será perigoso, não é estável. Mas Tamaga Kuri respondeu com confiança: está tudo bem. Meus discípulos avançaram consideravelmente depois de treinar suas habilidades. Ninguém sabia que sua verdadeira intenção era coletar as recompensas. Ele já estava animado, exigindo acessar o sistema de reembolso. Imediatamente depois, Pichi apareceu agilmente para informar ao mestre: transmitir o ki espiritual dos 5 elementos ao discípulo é adequado para as condições. Parabéns, mestre, por ativá-lo com sucesso. Golpe crítico multiplicado por 500 vezes, obtendo 10 orbes espirituais dos 5 elementos. Ao saber da recompensa, ele zombou: o sistema está realmente mesquinho hoje. No entanto, ele estava determinado a não desistir, pois ainda havia mais um discípulo. Virou-se para Bonkin e disse: você tem treinado há um tempo agora. Depois que seu sênior e júnior subirem, você também deve alcançar o poderoso reino da alma nascente. Bonkin, sendo bastante compreensivo, respondeu honestamente: discípulo está preocupado que minha força não seja suficiente e teme decepcionar o mestre. Claro, ele não daria ao rapaz a chance de recusar e o tranquilizou: está tudo bem, o mestre te dará 5 orbes espirituais dos elementos para te ajudar a alcançar o reino da alma nascente. Contanto que você trabalhe duro, todos os seus esforços serão reconhecidos pelo seu mestre. Com tal incentivo do mestre, quem iria recusar? O jovem aceitou esta ajuda e respondeu: obrigado, mestre, enquanto em seu coração sentia ainda mais respeito por esse professor. Então, acontece que o mestre nunca foi indiferente a mim. Ele trata cada discípulo de forma igualitária.
O evento da calamidade dos raios para o estágio de condensação do núcleo dourado das 3 garotas finalmente chegou. Cada uma delas está pronta para usar suas próprias técnicas características para enfrentar esta calamidade dos raios. Enquanto observava de forma descontraída, o discípulo Tamaga Kuri perguntou casualmente: Irmão, você tem algum plano para o futuro? Toukai, sabendo o suficiente, respondeu calmamente: agora que a grande vingança foi realizada, eu só espero que aqueles a quem eu me importo estejam seguros no futuro. Em contraste com ele, Tamaga Kuri tinha ambições maiores, então não pôde deixar de responder: Irmão, eu preciso te contar algumas coisas. Os monges da nossa geração, claro, buscam o grande caminho como seu objetivo. Mas parece que você mudou. Ao ouvir isso, Toukai não refutou, simplesmente respondeu calmamente: talvez você esteja certo. Ele então mudou o foco para sondar seus pensamentos: e o que você acha dos meus discípulos? Toukai não se conteve em sua avaliação. Suas palavras foram diretas, mas muito honestas: você é um prodígio, e seus discípulos também são prodígios. Para ser direto, mesmo que você morra, Kyuken-zan em Neishu ainda terá seu lugar. Ele sabia que o outro estava tentando elogiá-lo, mas ainda assim se sentiu um pouco desconfortável e respondeu: você está me amaldiçoando com a morte? Depois de dar voltas por um tempo, ele ainda não desistiu e tentou atraí-lo: sinceramente, por que não se juntar ao meu Kyuken-zan? Nós dois podemos trabalhar juntos para nos tornarmos mais fortes e criar glória. Toukai recusou habilidosamente enquanto respondia: ou que tal Kyuken-zan se juntar ao meu Toshomon? Também poderíamos crescer mais fortes e criar glória. Ele sabia que não conseguiria convencê-lo naquele momento, então deixou o assunto de lado: irmão, pare de brincar. Você sabe que não posso fazer isso, vamos falar sobre entrar no Kyuken-zan depois. Ele mudou de assunto, querendo dar os 5 orbes espirituais elementares aos 2 irmãos Toukai. Porque em breve, queria entrar no reino secreto. Tocou com eles: esses 5 orbes espirituais elementares podem não ser os melhores itens, mas eles podem ajudá-los a avançar para o estágio da alma nascente. Sem força, será difícil se protegerem. Sekijoku, que estava ao lado, não conseguiu esconder sua surpresa com a generosidade dele. 5 orbes espirituais elementares são tesouros difíceis de encontrar, e ele diz que está dando de graça. Será que ele realmente tem sentimentos tão profundos por mim? De fato, a jovem era facilmente influenciada, e depois que apenas alguns orbes espirituais foram dados, ela já estava pensando em ter filhos dele. Sentindo-se muito satisfeito, ele disse para si mesmo: parece que isso é bem bom. Toukai, com seu caráter direto, recusou imediatamente o chefe Tamaga Kuri: isso é muito valioso, não posso aceitá-lo. Ele respondeu calmamente: eu tenho muitos desses, costumo usá-los como brinquedos para brincar. Naquele momento, 3 de seus discípulos chegaram para relatar: nós conseguimos concluir a condensação do espírito. Tudo correu muito bem. Ele ficou muito satisfeito e comentou: não está nada mal, primeiro vamos fortalecer o treinamento. Depois, vamos sair para ver o Bonken alcançar o nível de OATHN poderoso. Kogetsukou, ouvindo as palavras de Tamaga Kuri, elogiou sinceramente: o discípulo Bonken é realmente impressionante. O menino ficou muito feliz, mas respondeu com humildade: tudo graças ao bom ensino do mestre. Após orientar seus discípulos, ele se virou para apresentar os novos membros do Kyuken-zan a Toukai: este é Shito-kai Suiun Jashin. Ambos são mestres no nível OATHN e agora são anciãos do Kyuken-zan. Toukai, mais uma vez surpreso, perguntou com incredulidade: é verdade que o Suiun Jashin-sama também está disposto a se juntar ao Kyuken-zan? Suiun Jashin, de maneira direta, deu sua razão: o grande irmão mais velho ainda é jovem e talentoso, então o futuro do Kyuken-zan certamente será muito promissor. Suiun Jashin também aproveitou a oportunidade para expressar sua gratidão a Tamaga Kuri: agradeço ao grande irmão mais velho por não nos rejeitar. Estou disposto a passar o resto da minha vida com Kyuken-zan. Não hesitaria em saltar para um mar de chamas. Shito-ka, que estava ao lado, também expressou concordância: o meu amor é o mesmo.
No seu coração, Toukai reconheceu silenciosamente, desta vez, Tamagakuri realmente me surpreendeu. Ao mesmo tempo, expressou sua tranquilidade, com dois a presidir Kyuken-san, não há mais nada com o que se preocupar. Toukai manteve-se cauteloso, lembrando sinceramente sobre a entrada no reino secreto. No entanto, 3 monges do reino da alma nascente querendo realizar a missão do reino secreto não é diferente de procurar a morte. Eu ainda deveria aconselhar o mestre Tamagakuri a pensar com mais cuidado. Tamagakuri imediatamente descartou sua opinião. Quem disse que há apenas 3 do reino da alma nascente? Ele então virou-se para dar ordens ao discípulo Bonkin, agora vais convocar o poderoso calamidade de raio da alma nascente. Bonkin prontamente aceitou a ordem, sim, mestre. Agora, ele revelou sua intenção ao irmão Toukai, que o Kenzan pretende apoiar totalmente você Sekijoku na ascensão ao estágio da alma nascente. Então, teremos 6 monges poderosos da alma nascente. Se você ainda tiver alguma preocupação, também posso buscar poderosos monges da alma nascente como aliados. Irmão, você sabe que a minha coisa favorita é fazer companheiros. Ao mencionar a busca por aliados, ele lembrou de Toijaku Rin e sentiu-se um pouco culpado, pensando, podemos nos considerar companheiros, não é? Toukai, antes de concordar, considerou cuidadosamente, se você conseguir encontrar outro Nasen-Sou poderoso, então 7 monges poderosos de Nasen-Sou, seja no Thunder March ou no Eneishu, seriam uma estratégia aterrorizante. Além disso, aquele Tamagakuri nunca se envolveria em um acordo perdedor. Assim, no final, ele confiou e concordou em cooperar com você. Cooperaremos com alegria. Imediatamente depois, Toukai também se despediu para aproveitar o tempo e se preparar. Minha irmã e eu não vamos mais ficar por aqui. Precisamos ainda apressar e refinar os 5 orbes espirituais elementares. Antes de partir, você teimosamente tentou seduzi-lo, irmão. Pense bem sobre se juntar ao Kyuken-zan. Juntos podemos nos tornar mais fortes e criar glória. Enquanto vocês conversavam tranquilamente, aqui Bonkin estava lutando contra o Calamite do Trovão com todas as suas forças. O garoto parecia estar à beira do colapso, resistindo a 6 raios de punição divina que o estavam levando ao seu limite. Nessas horas, ele admirava ainda mais seu mestre. Eu não sei como meu mestre conseguiu suportar isso. Mas por que meu mestre não age? Estou prestes a atingir meu ponto de ruptura. O Calamite do Trovão ficou cada vez mais feroz, sem sinais de parar, colocando tanta pressão sobre o garoto que ele cuspiu sangue. Nesse momento, ele gritou por ajuda do seu mestre: você não vai agir? O discípulo está prestes a morrer. Em um momento de urgência, ele usou o caldeirão do rei farmacêutico para ajudar Bonkin. Depois disso, ele lembrou seriamente seu discípulo: não importa o que aconteça, nós monges não devemos ser apressados. Você deve primeiro fortalecer seu cultivo. Bonkin, salvo e emocionado até as lágrimas, respondeu obedientemente: sim, obrigado, mestre. Neste momento, ele se concentrou em avaliar a calamidade relâmpago. Talvez tenha percebido minha interferência, por isso as regras dessa calamidade relâmpago estão 3 vezes mais fortes agora. O corpo medicinal divino pode refinar todas as coisas do mundo em elixires, mas me pergunto se essa punição divina pode ser refinada em um elixir. Embora ainda duvidoso, ele tentou absorver toda a calamidade relâmpago para refiná-la em um elixir. No final, realmente pode ser refinada em um elixir. Mas essa realização o deixou ainda mais chocado. Que tipo de elixir é esse? A força da punição divina no elixir é tão densa, consumi-lo certamente significaria a morte aqui. Ele tentou jogar uma única pílula longe. O que acabará de ser refinado explodiu como uma mina, detonando imediatamente com a calamidade relâmpago, fazendo com que tanto ele quanto Suiun Jashin se assustassem. Ele não esperava que o poder dessa pílula fosse tão aterrorizante, o que o deixou um pouco desconcertado. No entanto, daquela pílula, a calamidade relâmpago inicial retornou, o que o surpreendeu um pouco, mas dessa vez sua expressão estava bastante satisfeita, como se tivesse percebido os benefícios daquela pílula. Neste momento, no ateliê de alquimia, Toushu e Genki ainda estavam observando várias batalhas de calamidade relâmpago que Kyuken-zan e seus alunos haviam invocado.
Touchu sentia uma certa preocupação com esses fenômenos naturais como sinais ominosos. Recentemente, muitos monges têm avançado para o reino da alma nascente um após o outro. Me pergunto se isso é uma bênção ou um desastre. Genki, como de costume, começou a bajular o mestre. Esses tolos pensam que, ao avançar para o estágio da alma nascente, podem obter benefícios no reino secreto Toukou. Como poderiam saber que uma parte dos monges do reino da alma nascente na pântano do trovão está, na verdade, sob o comando do mestre? Ao ouvir isso, Touchu recuperou seu orgulho e continuou: isso é verdade. Ele voltou ao assunto principal e perguntou a Genki: como está o processo de invocação de pessoas? O rosto astuto de Genki revelou que tudo estava sendo arranjado sem problemas. Ele informou com entusiasmo: no distrito, 80% dos monges no reino da formação Dan estão prontos e aguardando ordens a qualquer momento. Enquanto isso, no pântano do trovão, todas as facções também enviaram poderosos monges da alma nascente para ajudar. Esses anciãos já partiram. Em seguida, Touchu lembrou seriamente: recentemente, o movimento Duque espiritual no pântano do trovão tem se tornado cada vez mais errático. Talvez em alguns dias, o reino secreto Toukou se abra. Não podemos cometer nenhum erro. Voltando para Tamagakuri, você está verificando seus bens atuais. Desta vez, se você somá-los, ter mais de 20 pílulas de equilíbrio do núcleo deve ser o suficiente. Você tem uma nova ideia para ganhar dinheiro. Por que não abrir um serviço pago para ajudar as pessoas com a ascensão e ganhar algumas pedras espirituais? Quanto aos dois irmãos Toukai, depois de ascenderem com sucesso, vieram agradecê-lo mais uma vez: obrigado, mestre de Tamagakuri, pela sua ajuda. Se não fosse pela sua intervenção, minha irmã e eu não teríamos conseguido ascender, poderíamos ter enfrentado consequências terríveis. Em resposta às suas palavras, você riu agradavelmente e disse: somos próximos, então por que se preocupar com formalidades? Mas logo depois, você começou a observar os bens deles. Se me pagarem com algumas centenas de milhares de pedras espirituais, talvez eu aceite, com certa relutância. Ignorando a sua brincadeira, Toukai, sendo atencioso, quis se preparar para o desafio que se aproxima e disse a Tamagakuri: minha irmã e eu vamos consolidar nossa cultivação primeiro. Amanhã discutiremos sobre o reino secreto Toukou. Assim que terminou de falar, o ki espiritual no céu começou a se mover de maneira errática, chamando a atenção dos três. Esse fenômeno incomum fez com que Tamagakuri ficasse suspeitoso: o reino secreto Toukou está se abrindo? Com o conhecimento de alguém experiente, Toukai explicou: isso é apenas um sinal. O reino secreto não abrirá oficialmente por mais 7 dias. Dizem que são 7 dias, mas só precisamos mudar o cenário para alcançar o dia em que o reino secreto Toukou se abrirá. Esta magnífica nave aérea pertence à oficina de alquimia. Eles estão a caminho do local onde o reino secreto se abrirá. Touchu lidera o caminho, comandando em voz alta: o reino secreto Toukou está prestes a se abrir, repassem a ordem para baixo. Todos, partam. Neste momento, a forma física de Toijaku Rin ainda está com a oficina de alquimia, mas sua mente está pensando em Tamagakuri. Ela reflete: hoje é diferente de antes. Talvez desta vez, depois que o Toukou se abrir, todas as forças no pântano do trovão mergulharão no caos. Você terá sucesso, Tamagakuri? Do lado de Tamagakuri, eles permanecem calmos, discutindo sobre o Toukou. De acordo com a compreensão de Toukai, o local onde o reino secreto Toukou se abre a cada vez não é fixo, então, não precisamos ter pressa assim. Em seguida, ele apresenta o oponente que terão pela frente: este é o Toukou. De acordo com rumores, o Toukou nasce da energia espiritual do céu e da terra, e sua magia do fogo inata é extremamente formidável. Tamagakuri está um tanto curioso sobre seu poder. Se ele é apenas proficiente em magia do fogo, não deveria causar tanta ansiedade, certo? Toukai então fornece uma prova de sua própria experiência. 100 anos atrás, eu pessoalmente vi o Toukou esmagar um poderoso ser do reino da alma nascente com uma mão. Você está curioso novamente. Se for esse o caso, este Toukou é realmente muito difícil de lidar. Ele realmente não tem fraquezas? Toukai, sem esperança, especulou:
talvez tenha, mas da primeira vez que entrei no reino da formação Dan e vi esta cena, fugi apressadamente. Ao ouvir Toukai dizer isso, em vez de ficar preso, Tamagakuri manteve-se otimista, encorajando a todos, não tem problema, quando o inimigo chegar, nós bloqueamos. Agora, vamos partir. Neste momento, parecia ser o local onde o Toukou do reino secreto iria se abrir. Toushu, cauteloso, perguntou novamente, está tudo arrumado? Genki relatou com confiança, o reino secreto dentro de um raio de 1609 quilômetros está sendo vigiado. Pessoas não relacionadas não podem se aproximar. Ele então perguntou sobre o oponente mais formidável, e quanto a Tamagakuri? A expressão de Genki imediatamente mudou para uma de tensão, relatando, o explorador informou que eles estão a caminho. Quanto ao momento de sua chegada, ainda é incerto. Ao ouvir isso, claro, o Toushu ficou insatisfeito e gritou, que tipo de trabalho você está fazendo? Eu quero saber os movimentos deles a todo momento. Se você pode fazer, faça, se não pode, saia. Genki rapidamente voltou à sua postura humilde, tremendo enquanto respondia, sim, vou começar a trabalhar imediatamente. Embora sua natureza fosse bastante invejosa, ele ainda teve que suportar a frustração de saber que não podia se opor ao nome de Toushu, é só que eu não posso lutar contra você, e meu poder não se compara ao seu. Em outro canto, Toijaku-rin percebeu inadvertidamente um estranho entre a multidão que seguia o workshop de alquimia. Quem é essa pessoa? Por que nunca a vi antes? Poderia ser uma figura poderosa e oculta? Em vez de pensar inutilmente, ela tomou a iniciativa de se aproximar, amigável e ansiosa para se apresentar, eu sou Toijaku-rin de Shankou-Rou, oferecendo nossos respeitos, companheiro cultivador. No entanto, ele manteve uma atitude fria, perdido em pensamentos, e a tratou como se fosse invisível, virando-se e indo embora. Toijaku-rin só pôde xingar de forma constrangida, que pessoa estranha. Mas, de repente, ela se lembrou de Tamagakuri, corando enquanto pensava, aqueles homens já estão chegando, não é? Justo quando pensava nisso, o grupo de Tamagakuri avançava agressivamente em direção ao local onde o reino secreto se abriria. Mas, ao chegar, foram parados pelos subordinados de Toushu, que, com arrogância, declararam, o workshop de alquimia está em funcionamento, pessoas não relacionadas devem se afastar imediatamente. Heiryu Shou tomou a iniciativa de demonstrar amizade, querendo negociar, ei, irmão, podemos conversar um pouco? No entanto, a atitude arrogante das pessoas do workshop de alquimia foi bastante irritante. Antes de qualquer outra coisa, eles sacaram suas espadas e gritaram, como ousa querer confrontar o workshop de alquimia? Logo depois disso, Ansai apareceu de repente como um assassino, pressionando uma faca contra seu pescoço e avisando, se você perturbar o diretor, eu vou te matar. Nesse momento, Genki também recebeu notícias sobre ele e apressadamente informou a Toushu, diretor, Tamagakuri chegou. Toushu, ainda entusiasmado, disse, vou mandar pessoas para detê-lo. Mas Toushu recusou calmamente a sugestão, como se soubesse que não havia necessidade de intervir, você não pode detê-lo. Traga mais pessoas aqui para ficarem alertas. Dito isso, Toushu foi pessoalmente encontrá-lo. Tamagakuri tomou a iniciativa de falar, exclamando sarcasticamente, o diretor está usando uma formação tão grande? Toushu não ficou satisfeito, respondendo com uma observação indireta, afinal, quando Toukou aparece, precisamos de mais pessoas para evitar que alguns ladrões aproveitem a situação. Isso fez com que ele entendesse a implicação em suas palavras, mas ainda assim respondeu educadamente, veja o que você está dizendo. Toukou nasce da essência do céu e da terra, claro que aqueles com destino irão obtê-lo. Mas segundo suas palavras, nós realmente somos muito afortunados, não? Mais uma vez, Genki entrou habilidosamente para se exibir, Tamagakuri, agora te dou duas opções. Uma é sair imediatamente. A outra é obedecer às ordens do diretor. Ele até fingiu ser muito perigoso, ameaçando, claro, você também pode escolher resistir. No entanto, se você pode sair ou não, eu não posso garantir isso. Desta vez, infelizmente para ele,
você já não é tão educado quanto quando se conheceram pela primeira vez. Você imediatamente agiu para avisá-lo um pouco. Que tipo de cachorro ou gato ousa ser rude na minha frente? Cuide dessa vida pequena sua, não seja arrogante. Um leve movimento de sua parte fez com que ele cuspisse o xarope da boca, fazendo o cara Touchu também se assustar. Neste momento, Touchu finalmente percebeu o seu nível atual de cultivo. Você avançou para o estágio da alma nascente, hein? Anteriormente, você tomou a iniciativa de atacar, então os subordinados da oficina de alquimia também se cercaram cautelosamente, um por um. Do lado de fora, a situação parecia tensa, mas Tamaga Kuri sabia que Touchu ainda estava pesando as perdas, então ele sugeriu: mestre, o reino secreto Toukou ainda não foi aberto. Você realmente quer que ambos os lados se machuquem? Mas o ponto que ele percebeu em suas palavras foi que você se colocou no mesmo nível que ele, o que o fez ranger os dentes de raiva e perguntar de volta: ambos se machucarem. Você acha que merece isso? Em resposta ao desprezo dele, você achou que era hora de mostrar um pouco. Você o desafiou levemente, é mesmo? Em seguida, você convocou um grupo de fantoches para cercar o oponente em resposta. De fato, os rostos daqueles monges ficaram pálidos quando perceberam: esses são todos fantoches de barro com força no reino da alma nascente. O número deve ser superior a 100. Mestre, viemos apenas para ajudar, não para arriscar nossas vidas. Toukai, que estava ao lado, ficou surpreso com o garoto. Não esperava. Tamaga Kuri treinou a técnica da barreira da terra a esse nível. Sob pressão, o Touchu se virou e gritou: Tamaga Kuri, você quer me confrontar até o fim? O garoto permaneceu amigável, mostrando sua boa vontade. Já disse, o reino secreto Toukou ainda não foi aberto. Não desejo causar mais problemas. Portanto, durante este tempo, é melhor que não criemos nenhum conflito. Ele não era de se segurar, e logo começou a seduzi-los sutilmente. Disse: vocês, estimados colegas cultivadores, são monges renomados do Pântano do Trovão, este pequeno presente de Kyukinzan é apenas um sinal de sinceridade. Só espero que considerem minha proposta. O Touchu pulou quando percebeu as intenções do garoto. O que você quer dizer, Tamaga Kuri? O garoto zombou, respondendo brincalhonamente: adivinha. Os outros monges, ao receberem o presente do garoto, ficaram astonados ao perceber: isso é uma pílula misteriosa de baixo nível, e se perguntaram sobre o passado de Kyukinzan e como ele poderia ser tão generoso. Algumas pessoas notaram este cenário competitivo. Ouvi rumores de que Kyukinzan e a oficina de alquimia têm conflitos. Parece que os rumores são verdadeiros. Touchu estava furioso com essa atitude, mas não podia fazer nada, apenas questionou: Tamaga Kuri, você não vai explicar isso ao diretor? Ele continuou a se fazer de inocente, usando a desculpa: Kyukinzan tem uma rede ampla, dar um pequeno presente, o que há para explicar? Ele ainda minimizou as forças da oficina de alquimia, falando sobre o elixir de Kyukinzan: você pode ter o quanto quiser. Eu trato isso como se fosse doce. Touchu ficou cada vez mais furioso com sua arrogância. Quais métodos você está usando para a alquimia? Ele continuou a zombar em resposta: um método mais sofisticado, você não precisa admirar. Vendo isso, ele passou a ameaçar Tamaga Kuri: você quer destruir a situação do Pântano do Trovão, que foi mantida por 100 anos? Que ridículo! Claro, ele queria exatamente isso. Em seguida, fez uma proposta aos monges: se desejarem estabelecer relações com Kyukinzan e cortar os laços com a oficina de alquimia, então Kyukinzan oferecerá generosamente elixir gratuitamente por 3 meses. Neste momento, Touchu ficou chocado com sua audácia: Tamaga Kuri, você está louco! Os observadores então tiveram a chance de brilhar, perguntando novamente: Tamaga Kuri, diretor, isso é verdade? Você ainda fez a declaração familiar que é garantida, mas é verdade que toda vez ela é confiável. Eu raramente prometo algo, mas desde o passado até agora, o que eu digo é o que eu faço. As pessoas lá mudaram decisivamente sua lealdade para você. Uma pessoa disse: a partir de agora, me alio a Kyukinzan, estou disposto a ser companheiro de Kyukinzan. Claro, este é apenas o primeiro passo nos seus cálculos.
Embora a maioria dessas pessoas estivesse anteriormente fortemente associada a pequenos grupos, sob sua liderança, muitas forças poderosas também se uniram. Também há algumas forças que não querem se juntar, talvez ainda observando de fora. Neste momento, Toijaku Rin também poderia mudar de lado publicamente, até mesmo dizendo educadamente: diretor, desculpe por isso. Agora ele só podia ficar ali e assistir enquanto você jogava seus truques, sentindo-se sufocado. Bem feito, Tamagakuri, seus métodos são impressionantes. Você ainda respondeu calorosamente e educadamente: eu envergonhei o diretor. Deixando essa cena de lado, vamos mudar o cenário para um determinado penhasco. Conheceremos um novo personagem. Esse homem é o diretor de Shinjinkyu. Ele falou tranquilamente: recentemente, os movimentos no pântano do trovão não foram pequenos. A pessoa ao seu lado, o diretor de Taisou, também adicionou casualmente: de um modo geral, no passado, quem do pântano do trovão não causou eventos catastróficos? O diretor aproveitou esta oportunidade para recordar com prazer uma velha história. Naquela época, Menkenzan forçou meu Shinjinkyu com o seu Taisou. Até 100 anos atrás, muitos elites haviam perecido no pântano do trovão. Depois disso, Menkenzan viveu na miséria em Eneishu. Diga-me, será que este discípulo Tamagakuri pode obter a sucessão das técnicas marciais do ancião no pântano do trovão? O diretor ao seu lado parecia temperamental e respondeu de forma brusca: não sei como o céu decide essas coisas, por que está me perguntando? Parecendo acostumado com seu temperamento, ele riu alegremente: eu estava apenas momentaneamente interessado. Quando esse assunto perdeu a diversão, ele mudou para outro tema. No entanto, o discípulo de Jenkinsou tem estado inquieto ultimamente, sempre envolvido em pequenas ações. Mas o outro homem não deu muita atenção aos movimentos de Jenkinsou, dizendo: sua seita é a minha em Eneishu, a sucessão das técnicas marciais que se estende por milênios, não passa de uma força pequena. Será que realmente pode mudar o curso da história? A estreia desses dois personagens foi tão breve quanto isso. Vamos voltar ao local onde o reino secreto está prestes a se abrir. Neste momento, a noite já caiu, mas o reino secreto não dá sinais de abrir, então ambos os lados permanecem cautelosos e continuam aguardando. No meio desse tempo ocioso, ele se viu perdido em pensamentos. Neste momento, você notou a figura fortemente embrulhada. Qual é o passado dessa pessoa? Embora sua atitude seja amigável, não consigo me livrar da sensação de que ela não tem boas intenções para comigo. Mas, como ela não está tomando nenhuma atitude agora, também não posso agir, só posso permanecer cauteloso. De repente, Toijaku Rin falou: Tamagakuri, diretor. A expressão cautelosa no seu rosto se transformou em uma expressão mais provocante. E você a provocou: o mestre de Shankorou veio até aqui, será que você está tentando sondar minhas técnicas? Não é bem a hora para isso, já que estamos em um lugar tão cheio. Como ela tinha certa afeição por você, repreendeu-o levemente: você realmente não tem jeito. Eu só queria te fazer uma pergunta. Quão confiante você está em lidar com a oficina de alquimia? Sem hesitar, você respondeu com firmeza: 10 em 10. Isso a surpreendeu, e ela perguntou novamente: você está tão confiante assim? Você explicou honestamente: não é que eu esteja confiante, é baseado na tendência. Então, você analisou cuidadosamente para que ela pudesse entender: o motivo pelo qual a oficina de alquimia conseguiu dominar em Thundermarsh é simplesmente porque eles conhecem a alquimia. No entanto, as ações deles nos últimos anos têm sido cada vez mais excessivas, o que tem gerado um crescente descontentamento entre as pessoas. Agora, com Kyukensan surgindo de repente, oferecendo um elixir melhor e uma atitude mais positiva, claro que as pessoas vão querer se aliar a mim. Toijaku Rin também concordou, mas ainda estava preocupado: você não está errado, mas ainda há muitas forças dispostas a se aliar à oficina dos magos. Se você quer alcançar seu objetivo, não será fácil. Mas apesar desse problema, ele já tinha um plano e, por isso, respondeu com confiança: eu já plantei a semente no coração deles. Agora,
Tudo o que preciso fazer é demonstrar o poder de Kyuken-zan na caverna secreta Toukou, e essas sementes irão germinar a partir daí, tornando-se impossíveis de colher de volta. Para dizer de forma simples, um velho barco não precisa da minha ajuda, ele afundará sozinho. Quanto mais ouvia, mais Toijaku-rin se surpreendia com ele. Você já planejou isso tudo? Sem se levar muito a sério, ele começou a suavizar o ambiente e mudar de assunto. Vamos, em vez de ficar investigando isso, eu preferiria estudar o Dão. Era claro que ele não estava falando sério, mas as discípulas mulheres começaram a repreender a jovem, realmente, uma pequena raposa, cegamente ingênua. Nesse momento, a caverna secreta Toukou começou a dar sinais de abertura. Todos ficaram tensos com a iminente abertura da caverna. Enquanto isso, Toushu aproveitou a oportunidade e deu a ordem para os subordinados restantes: obedeçam à minha ordem, usem toda a sua força, matem Kyuken-zan. Os outros também estavam ansiosos para atacar. Mas antes que algo pudesse acontecer, eles foram bloqueados por uma série de círculos mágicos. Os discípulos de você estavam prontos, pois já haviam se preparado há muito tempo para enfrentar você. Tamagakure liderou a situação, ordenando: eu abrirei o caminho. Koujitsukou, você protege os dois lados, e todos sigam minhas ordens, avancem para a frente. Koujitsukou invocou um boneco para segurar os inimigos da oficina de alquimia abaixo, enquanto Toushu, inútil, ficou ali gritando: vocês são inúteis, parem eles agora. Aproveitando a oportunidade, Tamagakure usou as 4 pedras espirituais dos 5 elementos para abrir a porta do mundo secreto. Ele lembrou a todos: não entrem em combate, sigam-me para o mundo secreto. Precisamos agir rapidamente. As 5 pedras espirituais dos 5 elementos se encaixaram perfeitamente na porta, como uma chave que abriu o portal do mundo secreto. Finalmente, a porta do mundo secreto se abriu, e Tamagakure começou a entrar, um por um. Enquanto isso, Toushu, ainda furioso, continuava dando ordens sem conseguir parar ninguém e gritando: vocês são inúteis. Precisam que eu, o reitor, lhes limpe as nádegas? Entrem logo no mundo secreto, senão vou arrancar a pele de vocês. Nesse momento, dentro do mundo secreto, havia uma cena indescritível, como se estivessem em um paraíso celestial. Bom, quem não pôde deixar de exprimir: realmente existe uma paisagem tão celestial assim no mundo secreto de Toukou? Ao contrário do grupo de estudantes, Tamagakure aproveitou o tempo para se concentrar na tarefa principal, invocando um fantoche para limpar o caminho. Ele lembrou seriamente a todos: eu usarei a técnica da barreira terrestre para abrir o caminho, todos devem me seguir para o reino secreto, fiquem atentos a tudo. Toukai, logo atrás dele, respondeu em nome do grupo: entendido. Então, seus 3 fantoches se separaram em 3 direções para explorar o caminho. No entanto, não demorou muito até que um deles caísse em uma armadilha. Embora estivesse em alerta, quando isso aconteceu, ele ainda se sentiu um pouco tenso. Se eu não tivesse usado a técnica da barreira terrestre para sondar o caminho, não consigo imaginar quantas pessoas teriam sofrido. Depois disso, ele de repente mudou de ideia e disse a todos: vocês todos fiquem aqui e descansem, eu irei e voltarei em breve. Assim, ele se aventurou sozinho nas profundezas e encontrou esqueletos que haviam perecido ali. Com base na energia residual da espada, não pôde deixar de suspirar: com uma energia de espada tão densa pairando sobre este corpo, eu me pergunto quão poderosas eram as habilidades de Kendo desse sênior quando estavam vivos. Neste lugar bonito e pacífico, ele foi atacado no momento em que abaixou a guarda. Olhando para os vestígios do ataque recente, ele suou frio: a energia da espada é de fato formidável. Se eu conseguisse compreender nem que fosse metade das técnicas dentro dessa energia da espada, seria de grande benefício para o meu eu atual. Justo quando desvia de um golpe, ele percebe algo mais. Imediatamente, ele sacou a espada de forma reflexa, cauteloso. Depois que a espada foi desembainhada, de repente, uma voz perguntou: você é de Menkenzan? Ele também ficou confuso com o nome Menkenzan, mas a voz continuou a pedir: entre aqui. Ele estava tanto curioso quanto vigilante, sem saber se quem falava era amigo ou inimigo, mas, por fim, seguiu a direção da voz e entrou. Observou em silêncio vários esqueletos, não conseguindo conter sua curiosidade.
cultivar até o nível do espírito da espada encarnado e ainda acabar assim. O que exatamente aconteceu na época? Pouco depois, de repente, uma figura de um homem idoso começou a se materializar da energia condensada da espada, uma imagem muito solene apareceu diante dele. Com sua observação inicial, pensou, esta pessoa pode realmente usar a energia da espada para manter sua forma física intacta. Primeiro, ele se apresentou educadamente, eu sou Tamaga Kuri de Kyukenzan, rendo nossas homenagens, Sr. Júnior de Gan, posso saber o nome do senhor? Ele respondeu calmamente, pode me chamar de Kim R.O. Em seguida, ele perguntou sobre o nome Kyukenzan, quem é seu mestre? Por que sua esgrima carrega a sombra de Menkenzan? Ele também estava curioso e especulava, Menkenzan? Será que Kyukenzan e este senhor têm alguma ligação? Mas antes, você ainda respondeu cautelosamente, senhor, meu mestre é Qin Teixin. Gostaria de saber se você o conhece? Ao mencionar o nome Qin Teixin, ele imediatamente respondeu alegremente, conheço, conheço. Lembro-me que essa criança tem boas qualidades, mas, felizmente, ele está completamente dedicado à busca pela espada, então fiz uma exceção para permitir que ele começasse o treinamento. Ao ouvir isso, você também percebeu em sua mente, o mestre é. Ele continuou imediatamente, dizendo, sou o 38º mestre da Menkenzan. Nesse momento, sua identidade estava clara, e você respondeu respeitosamente, sou o segundo mestre da Kyukenzan. Tamaga Kuri, prestamos nossas reverências, grande mestre. Na superfície, você ainda respondeu de forma séria, mas por dentro, Tamaga Kuri estava tão feliz quanto se tivesse ganhado na loteria. Hehe, não esperava que meu mestre tivesse partido há tanto tempo, mas ainda tenha deixado para mim uma grande oportunidade para aproveitar. Se eu conseguir me agarrar a isso, não precisarei me preocupar com a falta de benefícios. Após entender a relação, Quem R.O. perguntou mais, a Menkenzan mudou o nome para Kyukenzan. O que aconteceu com a seita nos últimos anos? De acordo com as memórias de um viajante do tempo, você respondeu honestamente, também não sei. Nas minhas memórias, a seita já se chamava Kyukenzan. Mais tarde, meu mestre foi morto por Genkensou. Eu também caí em um impasse, então peguei os discípulos da seita e fugi para o pântano do trovão. Referindo-se ao passado, sem querer, fez Qin R.O. se sentir triste, e ele contou, naquele ano, todos os elites da seita morreram aqui, então isso é tudo culpa minha. Ouvindo isso, Tamaga Kuri respondeu, e suas palavras não tinham necessariamente a intenção de consolar Qin R.O., mas eram seus sentimentos sinceros, se não fosse pelo mestre, o discípulo não teria aparecido aqui. Os eventos que aconteceram trazem tristeza, mas não podem mudar nada. O desejo do discípulo é vingar o mestre e restaurar a reputação da seita. Vendo a atitude e a resposta de Tamaga Kuri, Qin R.O. não pôde deixar de exclamar, eu treinei na esgrima por 1000 anos, ainda assim não sou tão perceptivo quanto você, Júnior. Isso significava que ele havia conquistado a confiança de Qin R.O., então decidiu, você, como mestre de Kyukenzan, também está qualificado para herdar a sucessão das técnicas marciais de Menkenzan. Agora, receba um golpe meu. Ele havia aceitado a sucessão das técnicas marciais dele com sua própria vida, ou melhor, com seu próprio ser, então Qin R.O. teve uma impressão ainda mais positiva dele, o talento natural desse garoto é excepcional. Agora, ao usar seu corpo para bloquear a espada, ele foi capaz de receber a sucessão das técnicas marciais. O quanto ele conseguirá entender dependerá da sorte dele. Neste momento, ele estava absorvendo as habilidosas técnicas de esgrima de Qin R.O. em sua mente enquanto as analisava seriamente. Essa técnica de espada tem apenas 3 movimentos. No entanto, cada movimento é formado pela combinação de 13 tipos de conhecimentos básicos. Quando se envolve na luta, se separados e novas combinações forem feitas, isso pode resultar em transformações infinitas. Após receber a herança das técnicas de artes marciais, ele expressou sua gratidão, grande mestre. Após herdar as técnicas de artes marciais, o discípulo entendeu tudo. Posso perguntar qual é o nome dessa técnica de espada? Ele respondeu calmamente, essa técnica de espada chama-se Espada das Três Conexões.
Uma espada mata, uma espada salva, uma espada entre a vida e a morte, difícil de prever. Depois disso, ele deixou alguns conselhos finais. Essa técnica de espada só pode ser cultivada pelos mestres da Menkenzan ao longo das gerações. A partir de hoje, você é o mestre da Menkenzan. Como a escola deixou a herança das técnicas de artes marciais, posso também considerar que cumpri com o dever para com os nossos ancestrais. Vendo o corpo de Ken Ryo gradualmente desaparecer, Tamaga Kuri ficou alarmado. Grande mestre, seu corpo. Diante da confusão dele, Ken Ryo respondeu calmamente: não se preocupe. Eu usei minha energia vital para sustentar este corpo que está gradualmente se desfazendo até agora. O momento chegou. Finalmente, ele não esqueceu de dar uma última orientação: aqui está o mapa do santuário secreto de Toukou, pode te ajudar a seguir em frente. Sabendo que esta era sua última oportunidade, ele quis esclarecer a pergunta anterior: grande mestre, o senhor e os antigos mestres treinaram até o nível de transformação da espada em espírito, mas por quê? Antes que ele pudesse terminar de falar, Ken Ryo imediatamente interrompeu: sua cultivação está muito baixa agora, você não pode perguntar. Mas eu vou te dar uma dica: espere até ficar mais forte e vá até o campo de treinamento de espadas de Kafushu. Lá você encontrará as respostas que procura. No final, ele não se esqueceu de fazer uma última reverência: discípulo respeitosamente saúda o grande mestre. Após Ken Ryo desaparecer junto com as duas espadas, ainda restava uma espada, o que o fez especular: a espada também tem sentimentos humanos. Você não quer ir com o grande mestre? Eu acho que é por causa do fardo da seita. Então, a partir de hoje, você é a espada preciosa da sucessão das técnicas marciais dos mestres anteriores. Com uma aparência séria, seu interior explodia de alegria. Ah, nunca imaginei que meu mestre me deixaria uma oportunidade tão grande depois de tanto tempo ausente. A espada do céu eterno também é um tesouro ilimitado, próximo à energia celestial. Enquanto isso, o grupo da oficina de alquimia também havia entrado no reino secreto. O velho ganancioso Toushu, desconsiderando tudo, ordenou: ali está Toukou, depressa. Não podemos deixar que Tamaga Kuri roube primeiro. Mas não demorou muito, um dos monges de seu grupo caiu em uma armadilha dentro do reino secreto. Enquanto ele clamava desesperadamente por ajuda, Toushu permanecia indiferente, parado ali. No final, ele virou-se decisivamente egoísta, culpou: coisa inútil, só causando mais problemas. Não pare, continue avançando. Voltando para o lado de Tamaga Kuri, ele havia retornado para conduzir todos ao local anterior. Ao ver a cena diante dele, Koujetsukou não pôde deixar de perguntar: mestre, o que são esses esqueletos? Ele respondeu imediatamente: eles são todos mestres sêniores de Kyukenzan. Ao ouvir isso, Suiun Jashin imediatamente se ajoelhou, seguido pelos outros que também se ajoelharam. Prestamos nossa reverência como discípulos de Kyukenzan, rendendo homenagens aos grandes mestres. Os monges atrás ficaram atonitos com a energia residual da espada. Esses corpos são todos espíritos de espada encarnados. Então, qual é o verdadeiro background de Kyukenzan? A pessoa ao lado dele também estava curiosa, mas respondeu sem saber: eu também não sei. Talvez seja uma seita secreta de nível superior. Alguém apontou para ele como o exemplo mais concreto: não é verdade? Veja Tamaga Kuri. Acabou de entrar no reino da alma nascente pela primeira vez e já é tão formidável. Não importa o que se diga, podemos considerar que estamos no caminho certo. Nesse momento, as espadas restantes começaram a se mover. Ele as tratou como parte de Kyukenzan e perguntou: vocês também querem voltar para casa? Então venham comigo. Vou encontrar novos mestres para vocês. De fora, parecia indiscutivelmente emocionante, mas por dentro, ele ainda esperava ganho pessoal. Pensou: isso é incrível. Se essas espadas fossem recompensadas aos discípulos, eu me pergunto quantas coisas boas poderíamos levar. Enquanto isso, no coração de Suiun Jashin, ele não pôde deixar de exclamar: com uma idade tão jovem, eles já possuem tal poder. Tamaga Kuri alcançará inúmeras conquistas no futuro.
Isso também significava que ele tinha mais esperança em sua esposa, Meigetsu. Você foi salva. Ao mesmo tempo, o grupo da oficina de alquimia estava sendo cercado por monstros no reino secreto. O velho egoísta Toushu só queria que os outros fossem iscas em vez de ele mesmo, então continuava xingando e gritando: bando inútil, um grupo de inúteis. Avancem, abram caminho para mim. Genki sentiu uma sensação de traição e fugiu primeiro. No caminho até aqui, mais de 4 pessoas já perderam a vida, e se isso continuar, eu também morrerei aqui. Claro, o homem Toushu não iria deixar isso barato e queria impedi-lo. Genki. Você quer morrer? Mas para alguém que queria fugir, não adiantava tentar detê-lo. Genki deixou uma mensagem relutante: diretor, não pode me culpar por isso. Se continuar assim, todos nós morreremos aqui. Toushu ainda não o deixava ir, xingando: eu vou fazer você desejar estar morto. Mesmo no último momento, Genki percebeu que foi sábio fugir, mas o destino de um traidor nunca é bom. Antes de enfrentar as consequências, Genki respondeu com confiança a Toushu. Espere até que você saia do reino secreto, então diga essas palavras. Por enquanto, adeus para você. Momentos depois, ao virar a cabeça, ele percebeu quão eficazes haviam sido suas palavras de despedida. No entanto, os outros não estavam em uma situação melhor. Lá embaixo, ainda não haviam lidado com os monstros, enquanto acima, um bando de pássaros havia chegado. Nesse momento, o homem Toushu começou a sentir medo e, fraco, incitou todos: vamos sair juntos. Ao mesmo tempo, à distância, as pessoas de Tamagakure se viraram acidentalmente e presenciaram essa cena dramática. Toijaku-rin ficou um tanto assustada com o que viu, ficando paralisada no lugar. Assim, Tamagakure aproveitou a oportunidade para provocar a garota: Toijaku-rin, o que há de errado? Essa cena está te surpreendendo? Depois de ajudá-la a se recompor, todos se dirigiram em direção ao grupo da oficina de alquimia. Nesse momento, o grande chefe Toukou também apareceu. Toushu, em uma situação tensa, felizmente notou alguém se aproximando. Ele rapidamente propôs um acordo ao garoto: chefe de Tamagakure, Toukou é extremamente poderoso. Que tal deixarmos de lado nossas diferenças e cooperarmos? O que você acha? O garoto agiu como se fosse um transeunte, respondendo sem preocupação: qual a razão de eu cooperar com você? Quais são suas qualificações para colaborar comigo? Toushu, sem entender a situação, gritou em voz alta: o que você quer dizer com isso? Atualmente, você está em uma posição proativa, então tem a chance de se exibir. Seu povo sofreu mais de 80%. O que você tem para me enfrentar agora? Você também deixa claro seu propósito: depois que seu povo estiver morto, não será tarde demais para eu agir. Ao ouvir isso, Toushu se tornou ainda mais teimoso e agiu de forma imprudente: mesmo que eu morra, vou te arrastar comigo. Com essa atitude dele, você só precisa deixar suavemente o gigante divino bloquear a sua frente. Você ainda responde diretamente com desdém: você nem merece isso. Melhor se apresse e se reencarne. Se eu perder a paciência, vou cuidar de todos vocês de uma vez. Neste momento, Toushu, mesmo furioso, não pode agir. Quanto a você, as jovens atrás de você estão cada vez mais fascinadas pela sua postura imponente. Até Toijaku-rin começou a pensar no futuro: parece que hoje as forças do Pântano do Trovão serão redistribuídas desde o início. Eu também vou alcançar grandes alturas. Como devo agradecê-lo? Ou devo discutir o dão com ele? Toukai, ainda um pouco bondoso, falou: afinal, somos todos monges humanos. O que estamos fazendo não é um pouco excessivo? Tamagakure respondeu de forma despreocupada: a destruição mútua dentro da mesma facção é a mais cruel. Não se preocupe, tenho planos em mente. Vou colocar mais lenha na fogueira para eles. Então, você sugeriu aos monges da oficina de alquimia: companheiros cultivadores, vocês podem vir para o meu lado. Posso garantir a segurança de vocês. O nome Toushu só podia render os dentes e gritar para ele com raiva: Tamagakure Yu.
E claro, os monges rapidamente fugiram, deixando para trás algumas palavras finais. Desculpe, mestre, eu estive cultivando por 100 anos, definitivamente não posso morrer aqui. O restante simplesmente cortou os laços, declarando: escutei seus comandos por 100 anos, agora retribuo todos os favores. A partir de hoje, você e eu não temos mais nada a ver um com o outro. Entre eles, a figura envolta em mistério também correu em sua direção, mas trouxe consigo alguns pensamentos. Depois que todos fugiram, Toukou começou a focar no nome Touchu. Nesse momento, ele finalmente abriu a boca para pedir ajuda, mas apenas um segundo depois, ele recebeu um fim adequado para a moral podre de seu caráter. Como foi dito, ele começou a emitir comandos: bom, vamos começar a trabalhar. Mas de repente, algo passou correndo por ele. Felizmente, Toijaku Rin havia bloqueado um golpe para ele. Vendo ela agir de forma tão imprudente, ele não pôde deixar de gritar: Toijaku Rin, por que você é tão tola? Ela respondeu, sem saber o que fazer: eu nem sei por quê. Meu corpo simplesmente correu até aqui. Apesar da situação inesperada, ele calmamente a tranquilizou: não fale mais, você vai ficar bem. Rapidamente instruindo: Ansai, cuide bem de Toijaku Rin. Ansai não hesitou em aceitar a ordem: sim, mestre. Neste momento, ele finalmente notou a figura completamente mascarada. Seu olhar se aguçou com desconforto. Ele fez um movimento com a espada para chamar a atenção antes de atacar, mas teve que interrogar primeiro: quem exatamente é você? Mas ele não respondeu e parecia determinado a atacar, como se quisesse tirar sua vida imediatamente para evitar perder tempo com palavras. No entanto, com a aura de um protagonista, aquele movimento não significava nada para ele. Ele vagamente sentiu a origem do homem mascarado: a espada contra a corrente é um membro do Genkinsou, mas algo está estranho com essa técnica de espada. Por que ela carrega uma aura tão forte de morte? Em seguida, foi sua vez de atacar. Ele contra-atacou rapidamente, mas, infelizmente para o homem mascarado, usou a mão para controlar a luta à distância, o que o deixou excessivamente confiante. Você acha que pode bloquear minha espada só com você mesmo? Ele não se apressou em desferir um golpe fatal, mas simplesmente rasgou a máscara para revelar o rosto do homem. Toukai, ao vê-lo, exclamou: ele é um ancião do Genkinsou, desaparecido há muitos anos. Após entender claramente o passado do oponente, ele decidiu testar a técnica de espada que acabará de adquirir. Eu tenho 3 golpes, um golpe de vida, um golpe de morte e um golpe imprevisível de vida e morte. Dito isso, ele pronunciou decisivamente seu veredito: não importa mais quem você seja, morra. Com apenas 3 golpes, você o perfurou, como 5 cavalos despedaçando sua presa. Assim, ele concluiu seu papel, com um diálogo que poderia ser contado nos dedos de uma mão. Você tratou disso rapidamente, pois havia assuntos mais importantes a serem resolvidos. Imediatamente depois, você levantou sua voz para comandar a todos: vamos trabalhar juntos para cercar e matar Toukou. Os 2 poderosos mestres da alma nascente tiveram a chance de se unir mais uma vez. Suiun Jashin sugeriu ansiosamente: vamos lá, Shituka. Shituka também concordou com entusiasmo: certo. Koujetsuko entrou animado: nós também devemos participar, não podemos decepcionar o mestre. Bonkin mal conseguiu esconder sua empolgação. Em resposta: estou preparado há muito tempo. Será que eles conseguiriam derrotar Toukou com esse trabalho em equipe impressionante? E a resposta, claro, foi sim. Tamagakuri suspirou aliviado e disse: finalmente, resolvemos isso. Como prometido a Suiun Jashin, você proativamente lhe disse: Suiun Jashin, você pega o sangue e essência primeiro, eu cuido das outras partes. Suiun Jashin não esqueceu de expressar sua gratidão ao mestre: obrigado, mestre. Em seu coração, ele não pôde deixar de sentir alegria: Meijutsu foi salvo. Enquanto isso, os monges pularam para protestar contra o mestre Tamagakuri: o que você quer dizer com isso? O que estava ao lado dele apressadamente acrescentou: você quer monopolizar tudo. Em resposta às atitudes deles, ele respondeu calmamente: por favor, não se apressam. Não vou deixar que se esforcem em vão.
Vocês são todos companheiros, e entregarei tudo de forma clara. No entanto, a última declaração foi muito suave, mas ainda assim carregava um peso ameaçador. Se quiserem roubar, podem tentar. Os dois indivíduos tremeram ao ouvir isso e responderam timidamente: Tamaga-kuri, mestre, por que dizer tais palavras? Queremos apenas pegar o que nos é devido. O outro rapidamente mudou o tom para um elogio: sim, sim. Temos grande confiança no mestre Tamaga-kuri. Neste ponto, ele ficou satisfeito e disse: isso é o melhor. Agora, vamos limpar o campo de batalha e nos preparar para voltar para casa. Ele também deu uma instrução específica ao seu aluno Bonken: envie alguém para investigar estas áreas, e então entregou ao menino um mapa do interior do reino secreto para entender as localizações específicas. Bonken não pôde evitar se sentir animado. Esses são todos campos espirituais no reino secreto, quem sabe quantos tesouros celestiais e terrenos há por lá. Hehe, vou ficar rico. Ao retornar a Kyuken-zan, ele convocou uma reunião e declarou suas exigências: quero todos os recursos da oficina de alquimia. Quanto às outras forças, vocês podem dividi-las entre si, não interferirei. A partir de hoje, os elixires no pântano do trovão serão fornecidos por Kyuken-zan. Companheiro cultivador Toijaku-rin ficará responsável pelas vendas. Quem está a favor? Quem está contra? Por favor, compartilhem suas opiniões. Os dois monges expressaram sua discordância. Tamaga-kuri, mestre, isso não é um pouco excessivo? A pessoa ao lado dele concordou: é verdade. Desta vez, não foi necessário que o garoto ameaçasse, pois Suiyun Jashin já havia mostrado sua atitude, fazendo-o explicar com medo: não quero desrespeitar Kyuken-zan. Tamaga-kuri continuou apresentando seus pensamentos: primeiro, gostaria de lembrar a todos vocês, companheiros, um pouco. Este mundo sempre foi sobre o peixe grande comendo o pequeno, mas Kyuken-zan e a oficina de alquimia não são a mesma coisa. Não podemos ficar presos a elixires que não podem ser vendidos. Enquanto houver pedra espiritual, Kyuken-zan abrirá uma porta mais conveniente. Agora, a distribuição da comissão para aqueles de vocês que contribuíram para essa batalha. Aqui estão todos os elixires além do nível Shuan, e vocês, cultivadores, se esforçaram muito, todos devem receber uma parte. E, finalmente, ele continuou a apresentar o plano para o futuro. Nos próximos 10 anos, as forças por trás de vocês terão um desconto de 30% ao comprar qualquer tipo de elixir. Alguma outra opinião? Ao ouvir isso, todos estavam satisfeitos e concordaram: essa é a melhor solução. Tudo foi temporariamente resolvido, e a cena muda para Genkin-sou. Em Genkin-sou, os dois mestres e discípulos pareciam sempre estar conversando tranquilamente. A atmosfera estava tranquila quando, de repente, o ancião percebeu algo: oh não! Soten-yo, vendo sua reação incomum, perguntou curiosamente: mestre, o que aconteceu? Como o homem que você enviou para Thundermarsh morreu, agora você pode perceber: o fantoche que enviei para Thundermarsh perdeu o contato comigo. Nesse momento, um subordinado apressadamente relatou a situação: querido ancião, a passagem secreta transmitiu a notícia: o mestre da oficina de alquimia Toushu morreu. Kyuken-zan assumiu completamente o controle de Thundermarsh. Dessa vez, ele realmente perdeu a compostura e gritou: o quê? Neste ponto, ele já não conseguia manter a calma de antes. Ele buscou urgentemente um plano. Parece que preciso acelerar, enviar ordens para baixo. A qualquer custo, preciso adquirir os tesouros celestiais e terrestres. Dessa vez, ele também permitiu que essa discípula feminina agisse, então ordenou a Soten-yo: este assunto está sob sua responsabilidade. Ela obedeceu prontamente à ordem: sim, mestre. Agora, continuamos a mudar de cenário para outro ambiente, em Shinjin-kyu.